Dá para ver o tema da mensagem aí? Amém? O que está escrito aí? Tudo bem, só fala quem sabe ler então. O que está escrito aí? Boa. Tem uma vírgula. Vontades. Para onde me levarão? Vocês perceberam que há vários trilhos de trem? Há vários trilhos de trem. A imagem está nítida, dá para enxergar? Amém? Viram que tem uma frase ali embaixo? Mais uma frase escrita por um pastor amigo meu, muito querido, Márcio Costa. Ter vontades não é realizar o que penso, sinto ou desejo, mas fazer o necessário. É forte ou não? Ter vontades não é realizar o que penso, sinto ou desejo, é fazer o necessário. Nem sempre farei o que quero, mesmo tendo vontade. Nem sempre farei o que desejo, mesmo que tenha vontade. E nem sempre farei o que sinto, só porque tenho vontade. Preciso fazer o que é necessário. Então, dentro do contexto, vontades, para onde me levarão? Isso é uma pergunta. Vontades. Para onde as minhas vontades me levarão? Agora você vai perguntar para você mesmo. As vontades a quem me refiro são aquelas vontades que nós temos. Porque eu tenho certeza que, pela nossa vontade, muita coisa seria diferente. Ou não. Por exemplo, quem tem conta em banco aqui? Ah, não, estou pedindo dinheiro agora, pode levantar a mão. Quem tem conta bancária? Só quem é filho de Deus, que não está no negativo. A sua conta bancária está como você teria vontade de que ela estivesse? Sabe, tirar o extrato e olhar para a conta do banco e ver ali. Se não está negativo, está muito próximo. Quantos almoçaram hoje? E durante o almoço, por melhor que a comida estivesse, por mais gostosa que ela estivesse, de repente do lado da sua casa um vizinho está queimando aquele ossinho, e ele sente aquele cheiro que entra pela janela. Que vontade de comer um churrasco, mas a comida dele é guisado com batata. Vontades, todos temos. Afinal, o que significa vontade? Segundo o dicionário, faculdade de livremente praticar o que se deseja, faculdade de querer, anseio, desejo. Bom, desse jeito, eu compreendo que vontade é algo que vem da onde? De dentro de cada um de nós. Vontade nasce aqui dentro. Ninguém tem vontade por você. Imagina alguém dizendo assim: eu estou com vontade de ir no banheiro no teu lugar. Não. Quando você quer ir ao banheiro, o que você diz? Eu estou de ir? Não, toalete, pô. Toalete. Estou com vontade de ir ao toalete. E aí você, com aquela vontade, né, que vem de dentro para fora. Então vontade é aquilo que surge de dentro para fora, de dentro de cada um. Você nunca terá vontade por outras pessoas. A vontade nasce de dentro para fora e é o que nos impulsiona para realizar aquilo que desejamos, aquilo que queremos, aquilo que almejamos. E muitas vezes nós lutamos de unhas e dentes para concretizar as nossas vontades, independente de que se o concretizar da minha vontade vai ferir outras pessoas.
O importante é que a minha vontade prevaleça. Nós não temos às vezes coragem de abrir mão da nossa vontade. Não temos, e quando eu digo não temos coragem, porque abrir mão da nossa vontade muitas vezes é ter coragem, não é ser covarde. Não, eu não abro mão. É assim, se quiser, se não. Achamos que as nossas vontades são tão melhores do que qualquer outros ensinamentos, qualquer outros direcionamentos, qualquer outras opiniões ou qualquer vontade de outra pessoa, que não conseguimos nem abrir mão dela. E muitas vezes as nossas vontades estão acima das vontades de Deus, a ponto de demonstrar o quanto nós não confiamos no Senhor. Porque se confiamos em Deus, nós temos a certeza que a sua vontade é a melhor escolha para a minha vida. Aí entra a fé, porque a fé faz cair por terra aquilo que eu penso, aquilo que eu acho e aquilo que eu sinto, mas vivo aquilo que Deus tem para mim. E viver o que Deus tem para mim é um ato de muita coragem, porque requer de nós abrir mão da nossa vontade. Mas pastor, então eu não tenho vontade própria? Tenho, até porque quem te deu essa vontade foi o próprio Deus. Muitos dizem que querem seguir a vontade de Deus, e isso é uma ótima decisão. Escolher, optar por Deus e seguir as vontades de Deus é a melhor decisão. Mas eu digo a você que não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Seguir quanto falar. Por quê? Porque na realidade, quando a vontade de Deus parece estar em conformidade com a minha, aquilo que eu penso é o que Deus está pensando, aquilo que eu acho, Deus está achando, aquilo que eu quero é o que Deus quer para mim. Quando a vontade do Senhor está em conformidade com a minha, aí é muito fácil. Aí ser crente, ir para a igreja, ser cristão, andar com uma Bíblia embaixo do braço e frequentar uma igreja, seja lá qual for a igreja que você vá, é muito fácil. Mas quando a vontade de Deus começa a contrariar o que eu penso, sinto, desejo e até mesmo que quero, começa a se ter um grande desafio pela frente. Quando temos nossas vontades contrariadas, escute o que vou dizer agora, isso aqui é para os líderes, e para mim e para a pastora também, porque nós somos líderes de líderes, pastores de uma multidão. Então, toda vez que alguém contrariado na sua vontade se sentir confrontado e discordar, é para nós nos sentirmos mal ou acharmos isso natural? Então eu vou dizer como eu encaro isso, de uma forma muito natural. Porque se nós seres humanos temos olha bem, se nós seres humanos temos dificuldades de entrar em conformidade com a vontade de Deus, quanto mais a dos outros. Se uma pessoa, nós, às vezes não conseguimos entrar em conformidade com o que Deus quer, e sobre Deus não há mais ninguém. Eu acredito nisso. Agora imagina quando você diz não para alguém, você acha que ela vai aceitar com tanta facilidade assim? Quem é a autoridade máxima dentro de um lar? Quem? Por que os homens ficaram olhando para baixo? Quem é a autoridade máxima dentro de um lar? Os pais. Pai e mãe. Os pais. E os filhos muitas vezes não entram em confronto com os pais, não discordam, não batem de frente. Nasce o primeiro fio de cabelo no queixo, ele já acha que é homem.
Não é assim? Já quer enfrentar o pai de igual para igual. A menina, no seu primeiro momento, né, como mulher, que faz parte da vida de toda mulher, toda menina um dia, né, passa por aquele momento, aquele período que todas as mulheres já sabem qual é que eu estou falando, já acha que é mulher. Já pega um sutiã, bota um monte de papel higiênico e peita a mãe. Mãe, eu não concordo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso? Então, se temos dificuldades, muitas dificuldades, de dizer para as nossas vontades, não, espera, porque a vontade de uma autoridade está sobre a minha. Meu irmão, vontades existem para nos fazer prosseguir, lutar, vencer, não para entrar em confronto. E aí é onde muita gente se debate, seja na igreja, seja na empresa, seja onde for. O camarada pegou um emprego, começou essa semana, é o melhor emprego do mundo. Melhor chefe, melhor patrão, melhor empresa. Tomou uma chamada do chefe, já não presta, o chefe é do demônio. Chegou atrasado, o chefe disse para ele, cara, o horário da pegada é 7h30. Ninguém manda em mim. Resultado, vai para a rua, pomba. Alguém manda, sempre alguém mandará. A vida é assim, sempre teremos autoridade sobre a nossa vida. E se não aprendermos a lidar com as autoridades, segurando as nossas vontades, a minha vontade era de mandar esse cara, meu Deus, mas a vontade fica quieta aí, porque nem tudo que eu tenho vontade eu posso fazer. Dentro da igreja, não é diferente não. Entenda que as pessoas não estão aqui para te contrariarem, ninguém é líder para contrariar ou ser contrariado. Agora Deus está aqui para impor sobre nós a sua vontade, sim, e espera de nós uma coisa chamada obediência. Obediência. Se nós queremos realmente seguir a Cristo, está na hora de dizermos para os nossos desejos, para as nossas vontades, segura o teu balanço, porque a vontade de Deus prevalece sobre a minha vida. A primeira coisa que Jesus propôs para as pessoas, a partir do momento em que elas se propõem a segui-lo, Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Primeira coisa que Jesus propõe não é: venha como estás, que eu vou fazer da tua vida uma bênção. Há uma grande contradição neste evangelho que estão pregando por aí. E muita gente migra para o evangelho mais fácil, porque entre renunciar à minha vontade, negar a mim mesmo, tomar uma cruz que significa um fardo, por mais que seja leve e suave, ninguém quer, porque todo mundo quer ir para a igreja para ouvir Deus dizer: eu te amo, estou contigo, ser forte, corajoso, não temas, se tu cair eu te levanto. Levanta e anda, e tantas outras palavras, né, que nos fazem cada vez mais nos apaixonar por esse Deus. Mas só que a primeira proposta de Jesus para quem quer segui-lo é: renuncie-se a si mesmo. Renunciar é dizer que se faça a sua vontade e não a minha.
Esse único versículo tem uma abrangência muito ampla sobre renúncia, entrega, sobre seguir, sobre fardo e tantos outros assuntos poderíamos tirar desse texto, mas eu vou me deter sobre a palavra renúncia. Ao exigir que renunciemos a nós mesmos, Jesus está dizendo que não teremos mais vontade, é isso? Não, querido. Em momento algum Jesus está dizendo, a partir de agora você não tem mais vontade. Ao contrário, você tem vontades, porque quem nos criou e quem nos gerou assim foi Deus. No pacote ser humano existem vontades, desejos, medo, frio, calor, sentimentos e tantas outras coisas dentro do pacote ser humano. Jesus não está dizendo que ao renunciarmos a nós mesmos não teremos mais vontades, teremos e muitas. E pior que depois de aceitar Jesus, teremos mais vontades ainda. Só que agora, nós teremos que colocar nossas vontades, sabe o que? Em conformidade com as vontades de Deus. Porque se nós formos guiados só pelas nossas vontades, será como aquela imagem que eu coloquei no tema da mensagem. Vários trilhos de trem, e quando você olha para a imagem, você consegue entender para onde um desses trilhos pode levar alguém? Não, são vários caminhos. As nossas vontades, meu irmão, podem nos levar para caminhos que nem nós conhecemos. Nossas vontades podem nos fazer tomar decisões que nem nós, daqui a algum tempo, depois de tê-las tomado, teríamos coragem de tomá-la novamente. E é por isso que Jesus está dizendo: sigam-me, renunciem suas vontades e passem agora a ouvir a minha voz, para que eu possa conduzi-los e guiá-los dentro da vontade de Deus, que é o melhor caminho para cada ser humano. Jesus não está dizendo que eu não possa querer, desejar ou ter vontade de alguma coisa, mas Ele está dizendo que talvez naquele momento o que eu queira não seja a mesma coisa que Ele queira, que talvez naquele momento o que eu estou buscando não é a mesma coisa que Deus quer que eu busque, que de repente naquele momento aquilo que eu estou desejando muito e quero muito e corro atrás muito e eu não meço esforços para buscar, naquele momento talvez não seja o que Deus esteja preparando para mim, e talvez seja por isso eu esteja fazendo muito esforço em vão. Muito esforço em vão. Quantas pessoas correm e não saem do lugar? Quantas pessoas se esforçam e não alcançam nada? Cansam, se fadigam e o resultado é zero. O mais difícil, aí vem um desafio para nós agora, é colocar em sintonia as nossas vontades com as vontades de Deus. Esse é um desafio que todo cristão e todo aquele que pensa em aceitar Jesus, pelo menos aqui será assim, talvez em outro lugar alguém te ofereça um outro evangelho, né? E se você achar esse melhor, não tem problema. Todos somos livres, né, para cumprir e escolher e fazer nossas vontades. Mas, pelo menos aqui você vai ouvir muito sobre isso. É um grande desafio colocar em sintonia as nossas vontades com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque de repente nesse momento você não queria estar aqui. Talvez você está aqui pensando que você poderia estar, como eu vi ontem a foto de uma família, né? Eu fiquei muito triste quando vi essa foto ontem, sabe? Porque quando eu fui para Gramado, choveu, caiu pedra, deu terremoto, caiu poste, caiu árvore, e eu e a pastora ficamos 2 dias e 2 noites trancados dentro de um quarto, sem poder sair para a rua, com medo de morrer. E aí de repente eu vejo a foto da família do Gilberto lá em Gramado, num sábado lindo de sol, cheio de gente passeando com a família. Eu disse: Senhor, por que com eles? Por que para eles é tão bom e para mim não foi?
De repente a vontade de Deus não era que nós estivéssemos em Gramado. E eu vou dizer para vocês, nem a minha. Porque eu disse para minha esposa, vamos na outra semana, meu amor. Não, quero ir nessa semana, eu quero. E eu falei, amor, vamos na outra semana. Eu nunca vou para lugar nenhum, nunca ganho nada, agora tu não pode fazer a minha vontade. Tudo bem, vamos lá. Fui contrariado ou não fui naquela semana? Fui contrariado, não fui? Queria ir na outra. Fomos para o passeio. Chegamos lá, o passeio foi bom pelo fato de termos que ficar 2 dias e 2 noites, né, trancados num quarto, né, um olhando para o outro. E ela doente e tal. O passeio foi 10. Nossas vontades, queridos, nem sempre estão erradas, mas às vezes não são desejadas no momento certo. Nem sempre, mas a culpa não é só da pastora, a culpa é minha, porque eu sabia que ia chover. Eu já tinha visto na internet, sabia que estava marcando temporal, que ia marcar muito frio e tal, mas mesmo assim a gente resolveu dar uma de teimoso e foi. No fim não aproveitamos quase nada do passeio. Mas o que eu quero dizer é que as nossas vontades, elas devem existir, sim. Deus não quer apagar do ser humano a sua identidade, porque senão Ele não teria criado você e feito você um ser inteligente. Todos somos inteligentes, capacitados por Deus, de uma inteligência única, até porque cada ser humano é único, e por isso cada um tem uma vontade. Mas colocar em sintonia com Deus as nossas vontades, com as vontades dEle, e saber o momento exato de realizar nossas vontades, é um desafio, um grande desafio. Terá momentos em que você terá vontades, mas não terá as tuas vontades, queridos, realizadas. Você terá desejos, mas não terá os seus desejos realizados. A Bíblia narra 2 histórias, existem outras, eu peguei 2, que são as mais conhecidas. Jesus e Paulo. 2 momentos que exemplificam muito bem o que estou falando. Vamos falar primeiramente sobre Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus se desfez da sua glória, habitou entre nós e se fez homem. Como homem, tinha vontades, desejos, sentimentos, como qualquer homem. Jesus é o exemplo de quem aprendeu a lidar com suas vontades para fazer a vontade de Deus. Isso me preocupa, isso me assusta, e isso me faz ter um pouco de medo do evangelho que nós estamos ouvindo hoje, porque nós esquecemos a oração do Pai Nosso. Quem sabe a oração do Pai Nosso? Como é que é? Só quem é católico para mim. Porque os católicos oram melhor do que nós a oração do Pai Nosso. Tem crente que tem até medo de orar a oração do Pai Nosso, porque diz que a oração do Pai Nosso é do católico. Jesus nos ensinou a orar, não dizendo que temos que orar. Seja feita a vossa vontade, aqui como? Por isso eu tenho muito medo desses cultos de vitória, que o pastor declara, né? Que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja realizada, que a tua vontade, né, seja agora por Deus realizada. Queridos, nós temos que ter vontades, sonhos, projetos e tudo o que eu já falei, mas que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como nos céus. A melhor escolha para a vida do homem é a vontade de Deus para ele. E o maior exemplo, um dos maiores exemplos de quem entendeu isso, foi Jesus. No auge da sua angústia, da sua tristeza, que nem de perto
demonstrava a realidade do sofrimento da cruz. Queridos, Jesus, quando estava no Getsemane orando, a sua angústia, a sua aflição e a sua dor era tão profunda que a Bíblia diz que ele suou gotas de... A expressão da angústia, da tristeza, do sofrimento que a cruz representava, para o momento que viria, para o que aconteceria com Jesus. Como um ser divino, ele sabia a importância do cumprimento do propósito, mas como homem, ele se sentiu de uma forma ou de outra inquieto, se sentiu incomodado com tamanha responsabilidade e com o tamanho do compromisso que ele carregaria sobre suas costas. O pecado de toda a humanidade, ou melhor dizendo, os pecados de toda a humanidade. Você sabe o que é isso? E nesse momento de angústia, de tristeza e até de solidão, porque Jesus se apartando, prostrando o seu rosto no chão: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Essa é a oração de quem está se sentindo confrontado com a vontade de Deus. Você vai dizer: pastor, misericórdia, Jesus nunca se sentiria assim. Está aqui, ó. A angústia era tanta, a dor, sem ter provado ainda a cruz, já tomava conta da carne de Jesus, que o seu suor era sangue, já não era mais suor. Um suor como os nossos, assim, né? Que a gente expele água, líquido. Não, era sangue. Ele se sente confrontado à vontade de Deus e diz: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Como alguém que de repente está dizendo: será que não há uma outra forma? Será que não há outra maneira? Pastor, Jesus não falou isso, pastor, isso é herético. Não, ele não disse. Ele só usou uma palavra que deixou bem claro a Deus: se possível, passa de mim este cálice. Mas não havia outra possibilidade, não havia outra maneira, não havia outro meio. A vontade de Deus parecia muito dura, sabe, muito penosa. A vontade de Deus de ver o seu filho crucificado, ela é um pouco injusta aos olhos de quem não entende o tamanho do que é, o que significa, o que realmente quer demonstrar a cruz para os cristãos. Parece que Deus é injusto. Poxa, porque não criou um outro meio? Havia um outro meio, que cada um aqui pagasse pelo seu próprio pecado. Mas será que nós teríamos força suficiente para suportar? Não. Deus sabia que não. Por isso escolheu quem ele sabia que poderia suportar todo o fardo, todo o peso, toda a dor. Escolheu Jesus porque viu em Jesus muito mais do que uma força, uma essência diferente. E quando coloca o seu projeto de salvação, ele não dá opção a Jesus: simplesmente morra, pague pelos pecados daqueles a quem nós amamos, porque eles não têm condições de suportar o peso do castigo.
Jesus, sabendo que não havia outra forma, não havia outros meios, se sujeita à vontade de Deus e declara: Pai, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus se sujeita à vontade de Deus, mesmo sabendo que aquela vontade é desconfortante, é dolorosa, é penosa, e aos olhos do homem até um pouco injusta. Mas não há injustiça, pelo contrário, é a maior demonstração de amor e de compaixão de um Deus para com a sua criação. Jesus entende isso, porque a vontade de Jesus é a vontade do Pai. Jesus disse para os discípulos: eu quero que vocês sejam comigo um só, assim como eu sou com o Pai. Havia uma sintonia de vontades entre Jesus e Deus. Por isso, por mais doloroso, por mais sacrificante, por mais angustiante, por mais doloroso que tenha sido a cruz, Jesus se submete à vontade de Deus, porque Ele está em sintonia. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas como tu queres que seja feito. Aleluia. Jesus foi totalmente submisso a Deus, à vontade de Deus. E com isso, meu irmão, após a cruz, após a vergonha da cruz, após a humilhação da cruz, após a via dolorosa, após todo o sofrimento, sabe qual é a recompensa? Um nome excelente, acima de todo nome, um lugar de honra e de glória mais sublime e maior de todos os lugares, um nome que está acima de todos os nomes, e nenhum outro nome se compara a esse nome. Deus o exaltou acima dos céus, aleluia, na terra, abaixo da terra, em todos os lugares. Jesus, Ele foi exaltado por Deus, porque se sujeitou à vontade do Senhor, aleluia. Você não tem noção do que é se sujeitar à vontade de Deus, porque se você tiver, você vai entender que a vontade do Senhor será muito melhor do que a minha vontade, aleluia. Mesmo que no primeiro momento a vontade de Deus pareça dolorosa e angustiante. Depois de Jesus, temos uma segunda pessoa que entendeu muito bem o que é se sujeitar à vontade de Deus, mesmo sem entender. Tem coisas que não dá para entender, tem coisas que não se explica, e também para que explicar. Paulo passou por um momento semelhante, que em sã consciência, só me diz, quem em sã consciência gostaria de viver com um espinho na carne? Gostaria de ter algo na sua carne, seja lá o que for, até porque a Bíblia não declara o que é. Gostaria de ter um espinho na sua carne, que o incomoda, perturba, machuca todos os dias, porque nós estamos acostumados com rosas, mas toda rosa tem espinho. Nós queremos as pétalas, mas esquecemos dos espinhos. Paulo tinha um espinho na carne, a Bíblia diz, e aquilo ali era para que ele se lembrasse quem era Deus na sua vida, para que ele não se assoberbasse, para que ele não se sentisse maior do que ninguém. Mas aquilo incomodava, aquilo machucava, aquilo era inquietante, a ponto de Paulo se sentir contrariado. Por causa disso,
pedi ao Senhor 3 vezes. 3 vezes Paulo orou ao Senhor, pedindo para que afastasse dele o espinho que o incomodava. Durante 3 vezes Paulo orou ao Senhor, a Bíblia diz: Senhor, afasta de mim este espinho na carne que me incomoda, me machuca, me deixa angustiado. A vontade de Paulo já não era mais a mesma vontade de Deus. A vontade de Paulo já estava em confronto à vontade de Deus, porque quem sentia na carne o espinho era Paulo, não era Deus. E ele ora ao Senhor dizendo: tira de mim. Sabe aquela oração do filho, né? Senhor, muda minha vida, abençoa minha casa. Pai, tira de mim esse problema. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Deus, por que eu estou passando por isso, sabe? E aí quando você espera uma resposta do Pai dizendo para você: tudo bem, essa noite eu te trago a vitória, um anjo com a espada de fogo toca na tua boca. Aí você espera aquela resposta, Deus dizendo: não, tudo bem, essa noite já enviarei anjos para levar o teu socorro e a tua resposta. É aquilo que todo mundo quer ouvir a nível de Deus, se tratando de um Deus, né, que é poderoso para suprir toda a minha necessidade. Mas aí de repente Paulo, eu não sei se ele estava na esquerda de Deus, qual é que era, que eu sei que Deus respondeu assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, para que o meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. Deus, em contradição à vontade de Paulo, só responde isso: a minha graça te basta. Para muitos cristãos na igreja seria um motivo para nunca mais procurar Deus. Sabe por quê? Porque eu vou para a igreja para ser abençoado, pomba. Como é que eu tenho um espinho na minha carne e Deus ainda me diz: a minha graça te basta? Isso é uma resposta de um Deus tão poderoso assim, pomba? Vou procurar outra igreja, porque deve ter um outro Deus na outra igreja que vai fazer aquilo que aqui na Sara Brasil esse Deus não fez. O Deus é o mesmo, viu? Deixa eu fazer uma pergunta só para os inteligentes. Você prefere a unção de Saul ou a unção de Davi? Vou perguntar de novo. Você prefere a unção de Saul ou a unção de Davi? Quem prefere a unção de Saul? Só quem é crente agora. Quem prefere a unção de Davi? Só 3 crentes na igreja levantaram a mão. Para mim, tanto faz como tanto fez, a unção era a mesma. A diferença é o que cada um fez com a unção que recebeu. Quando Deus ungiu Saul, o mesmo Espírito que ungiu Saul ungiu a Davi. A diferença foi o que cada um fez com a unção. Para quem não sabe quem é Saul, quem é Davi, Saul foi um rei em Israel que foi ungido por Deus, fez tudo errado, se deu mal. Davi foi escolhido, ungido por Deus, fez algumas coisas erradas, se arrependeu e depois se deu bem. Para mim, tanto fez como tanto faz, a unção era a mesma. Estar aqui, estar em outra igreja, não muda nada. Deus é o mesmo. O que muda é o que você vai fazer com esse Deus. Como você vai se comportar diante dele. Como você vê ele, como você se coloca diante dele, é isso que muda. Paulo começa a entender: puxa vida, fiz uma oração de um filho que precisa de um socorro, de um filho inconformado com a situação, e a resposta eu recebo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não vou tirar o espinho, vai ficar com ele até o final. Para muitos crentes seria um motivo para que se afaste, nunca mais venha, sei lá.
Mas para quem está em sintonia com a vontade de Deus, depois de ouvir uma resposta dessa, sabe o que Paulo fez no seu coração? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Paulo precisava entender que se há alguma coisa que nós temos que nos gloriar, meu irmão, não é do carro novo que você comprou, mas é do esforço que você teve para conquistar ele. As pessoas querem testemunhar as conquistas, mas se esquecem do trajeto da conquista. Deus estava muito preocupado porque Paulo era o pregador escolhido para levar o reino de Deus a outras nações, para levar o evangelho aos gentios, para espalhar o cristianismo para outros continentes. Então ele não podia de maneira alguma ter na sua vida a vaidade. Deus iria usar a vida deste homem de uma forma surpreendente. Você imagina Paulo nos dias de hoje, com essa vaidade maluca que enche o coração dos homens de Deus. O cara ora para uma pessoa, a pessoa recebe uma cura, no outro dia ele virou Deus. Você imagina Paulo, se você acha que eu falo demais, Paulo pregando, a Bíblia diz que por horas, muitas horas, e deveria ser muito boa a pregação dele, porque um jovem dormiu durante a pregação. A Bíblia diz que o jovem dormiu e caiu e morreu. Já pensou? Tanto lugar para morrer, o cara morre no meio do culto, para avacalhar o culto. Um dia uma irmã passou mal aqui no culto, foi levada lá para fora, metade da igreja foi junto. Imagina se morre um aqui dentro. Já saiu gente abanando, gente levando água, gente já arranjou uma desculpa para sair dentro da igreja, bem certinho. Eu vou para a rua também ajudar. Tinha 30 pessoas abanando, uma pessoa lá na rua se sentindo mal. Imagina se morre alguém aqui no meio do culto, sai todo mundo correndo. Paulo levanta, vai até o jovem, estende a mão, ora por ele, ele levanta e ressuscita. E o culto continua. Você imagina se acontece um negócio desse hoje? Amanhã esse cara está na Globo, tem a maior igreja do Brasil, começa a andar de jato para tudo que é lado, e se torna o maior pastor de todos os tempos, porque a vaidade, ela enche o coração do homem. Deus queria que Paulo entendesse que ele era apenas um instrumento, apenas um instrumento. O espinho na carne era para Paulo lembrar: eu preciso de Deus todos os dias. Quando eu perdi a visão do olho direito, eu lembro que alguns anos depois eu tive a mesma doença no olho esquerdo e perdi a visão dos dois olhos. Isso já não era mais um espinho na carne, isso era uma carne no espinho. E quando eu orava, na primeira semana em que eu perdi a visão, eu orava cheio de fé. Deus, eu sei que Tu és o Deus do impossível. Meu pai está aí, ele não deixa mentir. Ele me levou a primeira noite no banco de olhos, e o médico disse assim, exatamente assim, não sei se ele lembra dessas palavras, eu não esqueço, e isso foi em 2006, lembro como se fosse ontem. Inauguração da igreja dia 2 de setembro lá na Salomé, do segundo prédio. Dia 3 de setembro meu aniversário. Dia 4 de setembro eu ganho de presente a doença que atinge o meu olho esquerdo. Em menos de 2 dias a visão praticamente se fecha totalmente. Primeira semana de oração na presença do papai. Meu Deus maravilhoso de poder e glória, Tu tens poder para me curar e para transformar a minha vida, aleluia. Eu creio que isso é um momento, é uma prova, vai passar, Deus é poderoso. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, no 5º dia, Senhor, por favor, né? Está acabando a fé.
Sexto dia, sétimo dia, falei: quer saber? Larguei de mão, porque Deus não existe. Porque se existisse, não ia permitir que um dia depois de eu inaugurar a igreja, virar pastor, fique cego, pomba. Vai usar um cego para fazer culto de que jeito? Ah, daí, meu irmão, acabou o crente. Testemunho. Ah, passou 7 dias, Deus não respondeu. Aí começou uma briga. Por que comigo? Aonde que o senhor está? O que está acontecendo? Por que comigo? Tanto cara ruim aí na rua para ficar cego, logo eu, pô. E foi. Segunda semana. Terceira semana, já não falava mais nada. Só as lágrimas falavam por mim. Por isso, quando preguei aquela mensagem aqui na igreja alguns domingos atrás, o intérprete de uma lágrima, eu sabia bem sobre o que estava falando. Já não falava mais nada. 20 e poucos anos de idade, 27 acho. A Kathleen era bebezinho. Banho minha esposa tinha que me dar. Pensa que situação constrangedora. Ter que ir ao banheiro e a sua esposa ter que ajudar a fazer toda aquela indumentária que você já sabe. E tantas outras situações desconfortantes para um jovem de 27 anos. Última semana, as lágrimas falam por mim. Eu já não tinha mais palavras e eu já não sabia o que dizer, porque já estava revoltado. Completamente revoltado, questionando Deus a todo instante. Até que numa segunda-feira, eu sei que grande maioria da igreja conhece esse testemunho. Eu vou dormir e ao dormir eu tenho um sonho. E nesse sonho, Deus aparece numa luz muito forte. Nessa luz, Deus diz para mim assim: filho, perde a visão física, mas não perde a visão espiritual. Porque eu tenho poder para te dar a visão e tirar. Então levanta e vai fazer a obra que te enviei com um olho, com os 2 olhos ou sem nenhum deles, porque eu sou Deus. E no sonho Deus toca os meus olhos, aquela luz, e eu volto a enxergar. E pela manhã quando eu acordo, aquele sonho que é muito real, sabe? Tem aquele sonho que é muito real. Quando eu acordo achando que estava enxergando. E eu levanto da cama num reflexo muito rápido e fico olhando, e de repente percebo que eu não estava enxergando. E aí eu volto a deitar na cama e volto para a rotina normal da vida, que era só ficar deitado chorando. Passa o dia, chega a noite. Terça-feira à noite, chega um rapaz na minha casa. A pastora abre a porta, recebe ele, e ela vai até o quarto e diz assim: tem um rapaz aqui, um missionário, quer orar por você e quer que você ore por ele. Eu disse assim: eu não quero falar com ninguém, manda embora, não disse para atender. Não quero falar com ninguém, me deixem em paz, não quero ouvir palavras, quero resultado. Se Deus existe, terá que me curar. Essa era a minha revolta. Amor, por favor, atende o rapaz, ele está aqui. Não faça assim. Ele está ouvindo tudo que você está falando, ele está ali na sala. Resolvi levantar e atender o rapaz. Quando eu chego na sala, ele diz: estou indo para o México e gostaria que o senhor orasse pela minha vida. E eu ironicamente disse assim: você só pode estar brincando comigo, você é uma brincadeira de mau gosto. Eu preciso de oração e você vem aqui pedir para que eu ore por você. Você sabe que eu não enxergo? E ele disse assim: sim, por isso estou aqui. Porque você perdeu a visão, mas não deixou de ser pastor. E para me livrar rapidamente do homem, eu
procurando a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, abençoa ele, leva em segurança, guarda a vida dele, amém, glória a Deus. Amém, querido. Deus te abençoe, amém? Aqui vai, amém. E ele bem assim, agora posso orar pelo senhor? Eu falei, pode. Só mais uma oração, como todas as outras, né? Já estou acostumado. E de repente ele, mas antes de orar, quero dizer uma coisa para o senhor que me trouxe aqui foi, Deus mandou lhe dizer que com um olho ou com os dois, perca a visão física, mas não perca a espiritual, pastor. Porque Deus tem poder para lhe dar a visão e para lhe tirar. Então com um olho, ou com os dois, ou sem nenhum deles, levanta e faça a obra que Deus te enviou. Na mesma hora eu comecei a chorar, porque só eu e a minha esposa sabíamos do sonho. E aí eu senti uma resposta de Deus naquele momento, mas não fui curado. Fui para a cama muito empolgado, motivado, e disse para ela, amanhã vou ao culto e vou pregar. Já faziam 2 semanas que não ia na igreja pregar. Você lê a Bíblia e eu prego. E fui no culto, pensei comigo, na minha vontade, escute o que eu vou dizer agora. Na minha vontade, e a minha vontade era tanta de ser curado, que eu cheguei a imaginar coisas. Eu vou pregar e quando eu terminar de pregar, Deus vai me curar na frente de todo mundo, vai ser um rebuliço, gente se convertendo, pessoas vindo de todos os cantos, dos 4 cantos do planeta Terra, vai ser uma glória poderosa. Quer ver que eu vou estar pregando e Deus vai me curar na hora e tal? Eu imaginei um monte de coisa. Eu fui, fiz o culto, pessoas me abraçaram, me cumprimentaram, me deram palavras de consolo, e eu vim para minha casa e não mudou e não aconteceu nada. E ao deitar na cama, antes de dormir, pensei comigo, bom, terei que me conformar com essa situação. Só peço ao Senhor que me dê forças, porque não sei como será a adaptação para essa nova vida. Só peço que o Espírito Santo me ajude, porque eu não sei como vou fazer, mas se tem que ser assim, será. E que a tua vontade se prevaleça sobre a minha vida, porque eu escolhi te servir. E com os olhos abertos, sem enxergar nada, disse, Senhor, só me ajuda porque eu não tenho forças. E eu lembro como se fosse ontem. Como se fosse ontem. E eu deitei, e quando deitei, tive um sono profundo como nunca tive nas outras vezes. Domingo pela manhã, quinta-feira pela manhã, ao lado da minha cama tinha um rádio relógio. Quem já não teve um rádio relógio, daqueles que fazia pi, 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 pi. Eu acordo e olho para o lado, e quando eu olho para o lado eu vejo que eram 9 horas da manhã. Exatamente 9 horas da manhã. E quando eu olho para o relógio, desculpa, é a 30ª vez que eu conto isso, mas é impossível conter as lágrimas. Quando eu olho para o relógio, eu vejo que são 9 horas da manhã. E eu levanto da cama e não acredito, começo a gritar para minha esposa, estou enxergando, ela estou enxergando, mas incrivelmente, eu não sei porquê, estou enxergando de um olho, do outro não, mas também não me interessa mais, eu sei que eu estou enxergando, se é um, se é do meio, se é, não sei, eu estou enxergando, e voltei a enxergar de forma surpreendente do olho esquerdo, com uma visão que vou dizer a você, nem quem nasceu hoje enxerga tão bem como eu com esse olho que o Senhor restaurou, aleluia. Pode perguntar para ele, por que não curou logo os dois? Deus não faz cura pela metade, eu não sei, também não me interessa. Eu sei que de um olho estou enxergando e já dá para ver o suficiente. E quando isso aconteceu, querido, a primeira coisa que me lembrei foi, se é para ter um espinho, para lembrar de onde saí, quem ele é e o que ele faz, que esse espinho fique na minha carne, fique cravado em mim, para que eu não me esqueça quem é Deus, de onde ele me tirou e o que ele é capaz de fazer, aleluia.
Deus é demais e a sua vontade está acima da minha vontade. Aleluia. Pode doer, pode machucar, eu sei que machuca. Tem horas que dói, tem horas que não dá para entender, tem horas que a vontade de Deus nos surpreende. Mas querido, entenda de uma coisa: por experiência própria, não questione a vontade de Deus. Só diga para Ele que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Tem coisas que dói e a gente não sabe explicar por quê. Mas eu te digo uma coisa: independente do que seja, se você estiver sujeito à vontade de Deus, Ele te exaltará de uma forma que nem você, nem ninguém poderá imaginar. Pastor, se não acontecer aqui, pode ter certeza, para onde nós iremos, não haverá dor, não haverá choro, não haverá doenças. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos andarão. Aonde não há perna vai nascer perna, onde não há braço vai nascer braço. Aleluia, porque receberemos um corpo glorificado, receberemos um novo nome, receberemos uma coroa de glória. E quando recebermos essa coroa de glória, vamos lembrar que valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena fazer a vontade de Deus. Aleluia, valeu a pena fazer a vontade dele todos os dias, em qualquer circunstância. Aleluia. Talvez agora parece que não vale. Talvez agora a tua carne está dizendo: pastor, como eu queria que fosse diferente. Então eu vou ensinar você outra coisa. Não estou ensinando você a se conformar, é diferente. Não estou ensinando você a ser covarde e ter medo de pedir para Deus, não. Só estou dizendo: Senhor, aprenda a dizer Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque quando a vontade de Deus se cumprir na nossa vida, Ele vai nos surpreender. Aleluia. Agora, se você continuar buscando fazer as suas vontades, pode ter certeza, você nem saberá para que caminho você vai trilhar. Você estará perdido como naqueles trilhos. Para onde ir? Aonde eu chegarei? Para onde isso me levará? Eu quero encerrar. Eu separei algumas coisas aqui, alguns tópicos que são muito importantes, que vão nos ajudar muito a entendermos a vontade de Deus e também a confrontar nossas vontades. Primeiro, nós não devemos de maneira nenhuma andar sozinho. Grave o que vou dizer agora. Provérbios 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Quando andamos sozinhos, nós não conseguimos compartilhar vontades, e a nossa vontade passa a ser única. Quando nós andamos sozinhos, nós não conseguimos dividir ideias, e por isso nossa vontade passa a prevalecer sempre, porque não estamos acostumados a ouvir a ideia e as vontades dos outros. Portanto, busque sempre andar em unidade, em comunhão com alguém. Não ande sozinho. Andar sozinho é um prato cheio para nos fazer alimentar todos os dias só a nossa vontade. Quando nós estamos em comunhão, nós descobrimos que não é só eu que tenho vontade, os outros também têm. Quando nós estamos em comunhão,
descobrimos que talvez a minha vontade não é igual à do outro, e nós precisamos encontrar uma sintonia de vontades. Para que possamos ter comunhão, precisamos entender que é melhor ter uma companhia do que andar sozinho, mas para ter uma companhia também é necessário ter sintonia de vontades. Porque se cada um quiser uma coisa e ninguém ceder, nós nunca vamos aprender a lidar com as nossas vontades. Andar em comunhão é domesticar nossas vontades, entenda isso. Eu lembro que quando fui participar do MDA e conhecer os pastores que eu conheço e ando junto hoje, a primeira coisa que aprendi foi isso: chega de andar sozinho, agora você vai andar com pessoas. Mas para que andar com pessoas? Para entender que eu preciso aprender com os outros mais do que ensinar, para entender como é importante ouvir os outros, abrir um pouco das minhas vontades para que as vontades dos outros também prevaleçam, porque assim eu aprendo a domesticar as minhas vontades. Um relacionamento num casal não é assim? Sabe quem manda na minha casa? Quem manda na minha casa? Ninguém sabe quem manda na minha casa? Quem manda na minha casa é a ocasião. Simples assim. Quem manda na minha casa é a ocasião, ou seja, fazemos o que é necessário. Eu brinco muito nessa questão que eu sou o machão, né, e tal, eu mando. Mas todo mundo sabe que um relacionamento não é feito disso. Teve até algumas irmãs que proibiram seus maridos de andar comigo. Fica tranquila, o pastor não é machista não. Sabemos que um relacionamento não é a vontade de um, mas a concordância para que seja feito o que é necessário. Então, para domesticar nossas vontades, é importante não andar sozinho. Segunda coisa, eu vou acelerar. Precisamos aprender a lidar com um ser chamado eu. Porque eu sei que em mim, olha o que Paulo está dizendo, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dando um exemplo do que realmente é ser humano, cheio de vontades, e quando tenta acertar acaba errando, mesmo querendo fazer certo, acaba fazendo errado. Por isso, Paulo diz assim, porque eu sei, ele sabia que o eu dele, a carne dele, vontade dele, sempre inclinava e levava ele para realizar aquilo que ele às vezes até não queria, mas acabava fazendo. O nosso eu é um ser que ao invés de somar, muitas vezes tem dividido, tem nos tirado da comunhão, tem nos tirado da presença de Deus, tem nos tirado da vontade do Senhor para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas, porque o seu eu foi atingido, e porque não abrem mão, não aceitam, não pode, eu não aceito, eu. Não só trocaram de igreja, mas muitos até pararam na caminhada da fé, porque se sentiram ofendidos. Se sentiram ofendidos. Eu já falei aqui uma vez, ninguém pode te ofender. Ninguém tem poder para ofender uma pessoa, nós que nos ofendemos. Se alguém disser qualquer coisa para você,
Você é que vai decidir se isso ofende ou não. Tudo bem, é o que você pensa de mim? Beleza. Ah, pastor, mas aí tem que ter sangue de barata, né? Nós temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida. E mesmo que eu faça o mal que não quero, porque tentei fazer o certo e não consegui, eu tenho um Espírito Santo que me traz a consciência, tenho que mudar. Estou errado, me precipitei. Eu preciso mudar. E é melhor reconhecer e mudar do que dizer: eu não concordo, eu não aceito, eu não me dobro, eu não quero. Escolhas, cada um faz a sua. Eu sei que quando nós matamos o nosso eu, quando nós damos, limites para o nosso eu, é como dar um limite para o filho. Nosso eu precisa de limites. O nosso eu precisa de limites. Opa, parou aqui. Eu não posso, eu não vou, eu não devo. Porque se formos pelo nosso eu, o pessoal do louvor pode subir, nós teremos graves problemas. Por isso, quando eu digo dar limites ao nosso eu, para por aí, segura a tua onda, porque se eu for por eu me darei muito mal. Para a gente terminar, para colocar em sintonia a nossa vontade, ou melhor dizendo, a vontade de Deus com as nossas vontades, e para que a gente aprenda a lidar com as nossas vontades, nós temos que aprender, é o último tópico, preste atenção, nós temos que aprender a aquietar a nossa alma. A nossa alma angustiada nos leva a tomar decisões precipitadas. Aprender a aquietar a alma é aprender a esperar no Senhor e ter paciência com as situações que são contrárias ao que eu quero. Porque se eu não tiver a paciência, ou não aquietar a minha alma, ou não esperar no Senhor, eu posso me precipitar e muito. Porque a minha vontade nesse momento é uma, a minha vontade é essa, a minha vontade tem que ser agora. A minha alma grita, minha alma necessita, minha alma quer, pastor, mas Deus parece que não ouve. Não, Ele ouve sim. Então melhor é aquietar a alma, esperar no Senhor e confiar nele, para que ninguém tome decisões precipitadas, decisões equivocadas, só para satisfazer a vontade do momento, porque a sua vontade hoje pode não ser a mesma vontade amanhã. Tem pessoas que não pensam nisso. Tem pessoas que não pensam nisso. Hoje eu quero isso. Mas a tua vontade amanhã já é outra vontade. Espera no Senhor. Confia nele. Aprenda a lidar com as tuas vontades. As minhas vontades, para onde me levarão, eu não sei, mas as vontades do Senhor para a minha vida me levarão para um caminho de grandes conquistas. Fique de pé. Feche teus olhos em nome de Jesus.